Boa tarde a todos e todas. Vamos começar mais um sextou com a CESAL, mais um sextou com a regulação. Hoje vamos dialogar com mais uma especialidade. Vamos falar sobre o nosso protocolo de acesso às especialidades, vamos falar com a cirurgia geral. Estou vendo que a gente já tem uma sala aqui cheia com vários participantes. Eu quero dar boas-vindas a todos e agradecer pela participação. Essa já vai ser a nossa quinta live, né? Onde a gente convida um especialista para falar desse nosso grande instrumento. A gente vai aqui. Acho que todo mundo que está participando aí conosco e que já vem participando nas outras semanas, né, já conhece esse instrumento, esse nosso guia de regulação para acesso a consultas e exames especializados. A Camaçari parou para poder se mobilizar, fazendo esse instrumento importante, né, que norteia e que orienta a todos os profissionais, né, sejam eles profissionais solicitantes, executores, né, para que a gente possa realmente otimizar a nossa oferta especializada em nosso município, para que a gente possa usar devidamente o nosso recurso e para que o paciente certo ele chegue até o especialista certo, né? Então, hoje a gente está recebendo o Dr. Daniel Proença, ele que é médico cirurgião e que é também o prestador, tem um prestador que é conveniado ao SUS do município, né? Ele é responsável pela Clínica Cirúrgica de Camaçari, que é o nosso prestador contratualizado, então ele atende os nossos pacientes. Seja bem-vindo, doutor Daniel. É um prazer ter aqui você conosco, conversando sobre cirurgia geral, conversando sobre regulação do acesso. Obrigada por ter atendido aí o nosso convite prontamente. Sabemos quantos pacientes você já atendeu e quantos ainda estão desejosos pelo seu atendimento, né? Hoje, Daniel praticamente é prestador exclusivo, né, nesse momento, em nosso contexto aí de prestadores municipais, e ele, então, conhece bastante a realidade da nossa demanda, né? Quais são os tipos de demanda que temos, quais são os desafios que a gente vem enfrentando nessa especialidade. Então, esse é um momento muito importante. Deixa eu só desligar aqui que está apitando. Deixa eu só sair aqui rapidamente. Pronto. Então, eu queria já começar problematizando, né? O que é que a gente vai falar por que a gente vai falar, dialogar com cirurgia geral? O que é que a gente pode melhorar em relação a esse fluxo de acesso? A gente já conversou com a vascular, já conversamos com a endocrinologia, conversamos com a oftalmologia, né? E a gente vem observando a cada bate-papo com o especialista de que essa relação de encaminhador, né, e prestador, ela pode ser muito otimizada, né? A qualidade que o paciente chega até o especialista, né, até onde ele foi investigado, quais exames que ele já realizou, a qualidade do preenchimento dessas vias de encaminhamento, tudo isso pode tornar esse atendimento mais resolutivo, né? E é nessa perspectiva que a gente vem fazendo esse diálogo. E é claro, falar que esse instrumento, Daniel, ele tem uma importância tamanha, né? E tem assim um elemento forte, que é a questão da otimização do recurso mesmo. Camaçari é um município com mais de 300 mil habitantes, que tem uma fila de espera para atenção especializada, uma fila muito expressiva, e a gente precisa enfrentar essa fila, mas realmente enfrentar com qualidade, qualificando essa fila, para que a gente possa acessar aqueles pacientes que realmente precisam. Tá? Então, esse é o nosso guia, esse guia ele já está sendo repetido, né? Todas as semanas a gente vem trazendo para que os profissionais realmente possam se aproximar, se afinar com esse guia, conhecer melhor. É importante que vocês imprimam, folheiem esse guia, para que possam entender, né, sobretudo, qual é a intenção. Agora começou. Oi. Algumas pessoas estão com o microfone ligado. Vamos lá. Então, autorizado. Tá todo mundo está acompanhando bem? Eu queria que vocês dessem aí no chat um retorno em relação
a escuta. Algumas pessoas estão falando aqui ao mesmo tempo. Tá tudo bem, né? Então, vamos prosseguir, tá? Esse guia vai falar sobre o fluxo da regulação, como a regulação é organizada, né? Como é que o sistema funciona, qual é o sistema informatizado que a gente está utilizando no município, para que todos fiquem familiarizados. Depois ele traz algumas informações sobre a questão da prioridade do paciente, se ele é prioridade 0, se ele é prioridade 1, 2 ou 3, né? Conforme a brevidade que ele precisa alcançar esse especialista, tá? Traz alguns conceitos importantes para que todo mundo possa conhecer melhor os processos regulatórios, né? Se apropriando aí desses conceitos de regulação que a gente lida no dia a dia. E, finalmente, a gente traz, né? Começa a entrar em cada especialidade, trazendo algumas informações muito objetivas, né? Muito objetivas, para que vocês possam saber como encaminhar e quando encaminhar para cada especialidade. Então, vamos logo aqui adiantando um pouquinho, chegando aqui na cirurgia geral, tá? Então, quando é que a gente vai encaminhar o paciente para a cirurgia geral? E eu estou vendo que já tem aí algumas pessoas, alguns profissionais de atenção básica aqui já com a gente. Então, é bom que todo mundo possa acompanhar. Quais são as suspeitas diagnósticas, né? Então, os pacientes que estão com hérnias inguinais, umbilicais, epigástricas, incisionais, diafragmáticas, pacientes com cisto pilonidal, pacientes com suspeita de colelitíase ou coledocolitíase, pacientes com lipomas, nevos, pacientes com massas intraabdominais, né? Esses são as principais suspeitas diagnósticas, nas quais esses pacientes devem ser encaminhados para o cirurgião, né? O que é que esse paciente precisa levar para o cirurgião? E aí eu já vou provocar o doutor Daniel. Doutor Daniel, depois eu vou querer saber como é que o paciente está chegando, né? Ele chega com a solicitação, com a guia SUS-1 preenchida, né? O médico solicitante, ele coloca qual é a suspeita desse paciente, o paciente chega no seu consultório sabendo por que ele precisa ser avaliado por um cirurgião geral, né? Como é que está essa qualidade desse encaminhamento. A gente já sabe que, a partir de agora, todo paciente que for encaminhado para o especialista, ele vai precisar portar a ficha de referência e contra-referência, né? Onde ele vai preencher a anamnese, né? Quais são os exames que o paciente realizou, quais são os laudos que o paciente já possui, né? E aí já colocar esses resultados, juntar esses laudos à ficha de referência para que o especialista, quando acolha esse paciente, né, ele possa, de forma até mais ágil, conseguir dar uma resposta terapêutica a esse paciente. Então, a gente não sabe, o doutor Daniel vai falar sobre isso, né? Está chegando o paciente certo para a cirurgia geral, está chegando o paciente que não precisa do cirurgião, ou, na verdade, todos que chegam, eles precisam, e tem muitos com dificuldade de acessar, porque realmente a demanda é muito grande, né? Então, é uma das perguntas que a gente vai querer fazer e ouvir o especialista falar. Lembrando que as ultrassons são muito importantes, né? E a gente, doutor, já vai trazendo aqui uma dificuldade, né? Hoje a gente tem uma fila de espera da ultrassonografia muito grande, né? É um dos exames diagnósticos com maior número na fila. Então, a gente sabe que, na maioria das vezes, o paciente que é cirúrgico, ele precisa fazer algum exame de imagem, né? Ou de ultrassom, ou, em alguns casos, tomografia e ressonância. E a gente até que tem uma oferta aqui muito razoável, quase não temos fila para o exame mais complexo, que é a tomografia e a ressonância, mas a ultrassom, pelo volume de solicitações que temos, né, ainda temos uma demanda reprimida grande que estamos preparando para enfrentar. Mas é bem verdade que isso deve atrapalhar, em certo grau, a questão do segmento, né, da investigação diagnóstica. É também uma coisa que a gente gostaria de conversar a respeito. E, em relação a quais profissionais podem solicitar, né, essa é esse é um assunto mais polêmico, né? Eu vejo que os profissionais questionam muito. Poxa, mas vai limitar a solicitação médica, vai limitar quem é o solicitante, né? Nós temos que pensar na realidade do SUS, né? Entender que o
o sistema e o financeiro do SUS ele é limitado, né? Nós temos um universo para atender muito grande e muito pouco recurso em relação a quanto esse SUS custa para funcionar. Então, é preciso estabelecer estratégias, né, de otimização e também de limitação para que a gente possa ser sustentável, né? Então, uma das estratégias é estabelecer quem é que solicita. Então, claro, o médico da família, né, que é aquele profissional que pode solicitar a avaliação de qualquer especialista, porque a ideia é que o paciente seja assistido pela sua unidade básica, que ele seja assistido pela sua equipe da saúde da família, né, que ele realmente tenha vinculação com o seu posto, né, e aí, sim, após essa avaliação e após o início da investigação, ele possa chegar até o especialista. Né? Mas o ginecologista também pode solicitar avaliação com o geral, tanto com o cirurgião geral quanto com o cirurgião ginecológico. O pediatra pode solicitar, ou desculpe, o clínico geral também pode solicitar. Mas a gente já falou outras vezes, eu vou repetir. Qualquer profissional, qualquer médico de qualquer especialidade, se ele entender que há uma necessidade de fazer um encaminhamento, ele pode solicitar desde que ele justifique a necessidade. Né? Mas, em vias gerais, esses são os solicitantes, e esse cuidado todo com o encaminhamento é muito importante e necessário para que a gente possa ter um atendimento resolutivo. E aí eu não vou falar mais sobre esse protocolo, eu agora vou realmente abrir para que a gente comece a nossa discussão, né? Vou convidar o doutor Daniel, já convido, reforçando o nosso agradecimento, né? Para que ele fale um pouquinho sobre como é ser cirurgião geral em Camaçari, né? Como é atender os nossos usuários do SUS, o que é que ele sente, qual é a sua percepção, doutor Daniel, em relação a como funciona esse fluxo, como é que está organizado, né, esse caminhar do paciente na rede até que ele chegue até o seu consultório, né, e de que forma a gente pode estar adotando esse instrumento e melhorando a estratégia de uma forma geral para que tudo funcione da melhor forma. A palavra está com o senhor, doutor. Doutor, acionar o microfone. Boa tarde a todos. Queria agradecer, primeiramente, à Prefeitura de Camaçari, à Secretaria de Saúde, à Central da Regulação, em sua pessoa, Elba. Então, muito obrigado pelo convite. Tá? Tenho certeza que é uma satisfação imensa participar de um assunto tão relevante, né, que aborda de maneira macro a saúde pública, né, com resolutividade. Né? Eu acho que o mais importante dessas rodadas e conversas é otimização de recurso com resolutividade, né? Porque assim a gente está prestando uma boa assistência ao nosso município, né? Então, eu fico muito feliz de ter sido convidado para participar de um tema de tamanha relevância, né? Então, desde já, tenho certeza que é um prazer imenso participar e vendo que nós temos mais inúmeras pessoas que dedicaram um período da sua vida para estar junto com a gente debatendo estratégia de saúde pública, né? E queria aqui parabenizar a todos os nossos ouvintes e também colocar um agradecimento especial ao Dr. Duplá, que está assistindo a gente, que é um professor em saúde pública de todos nós, com certeza, né? Então, ele que tem muito mais experiência no manejo médico técnico sobre saúde pública. Provavelmente nesse tangente ele tem até mais do que eu, muito mais do que eu, porque a minha especialidade é outra e ele vai ter mais habilidade para fazer isso, é normal, né? Então aqui a gente está para complementar um trabalho do outro, assim como o papel do especialista. O papel do especialista na estrutura organizacional, ele não pode ser um papel afastado
do médico do PSF, né, do médico generalista. Ele tem que ser um papel de proximidade, né? Então, no que tange saúde pública, a gente precisa, para dar uma qualidade de entendimento, fazer as duas pontas, a ponta da especialidade e a ponta dos generalistas convergirem em um mesmo sentido para que a gente tenha otimização de recurso, para que a gente tenha melhor resolutividade e melhor qualidade de assistência ao nosso munícipe. Bom, antes de eu começar a falar um pouquinho, eu queria só me apresentar. Então, vamos lá. Eu trabalho com SUS desde o meu primeiro ano de faculdade, né? Então, eu comecei a estagiar no SUS, sou cirurgião, decidi ser cirurgião desde o primeiro período da faculdade, onde ali eu já acompanhei um cirurgião que me orientou desde aquele momento. Então, já se vão 19 anos cuidando de cirurgia geral e outras especialidades. Bom, no que tange o que você me perguntou, você abriu nossa conversa, como chega a guia, né? Então, como esse paciente chega encaminhado? Esse paciente ele vem encaminhado de múltiplas formas. Eu recebo desde a guia muito bem preenchida, muito bem orientada, com um diagnóstico bem feito, até de uma guia que se resume a uma palavra. Então, Avaliação. essa necessidade sobre o entendimento que existe para o médico generalista uma formação onde investigar diagnósticos comuns faz parte da formação médica. Então, por exemplo, vamos tomar como exemplo um paciente com pedra na vesícula. O paciente chega no consultório do PSF com dor abdominal, uma dor no hipocôndrio direito. Essa dor piora com a alimentação, o médico generalista solicita um ultrassom. Na solicitação desse ultrassom, que é o melhor método para esta patologia diagnóstico, ele já pode solicitar exames específicos para uma possível cirurgia. Mas aí a gente está falando de exame específico, exames protocolares, que esse protocolo, quando construído em múltiplas mãos, que esse é o que estamos fazendo nesse momento, ele racionaliza o recurso e otimiza a resolutividade. Porque se o paciente chega para mim com um diagnóstico fechado, ele chega para mim com os exames necessários para a realização do procedimento cirúrgico, ele não necessita voltar em uma outra consulta para trazer demais exames. Naquele momento, eu já tenho agendado a solicitação da liberação da cirurgia desse procedimento. Então, eu provavelmente vejo esse paciente uma vez, a segunda vez que eu encontro com esse paciente já é na sala cirúrgica, a terceira vez que eu encontro esse paciente é para o retorno, a quarta vez que eu encontro é para solicitação para entrega de biópsia da anatomia patológica, e com isso eu tenho alta do doente. Então eu não onerei o sistema com múltiplas consultas, eu não onerei o sistema com exames desnecessários e eu dei resolutividade ao munícipe. Então, a construção desse protocolo em múltiplas mãos é fundamental para isso. Então, como chega e com o que chega, infelizmente, eu tenho que falar assim, que a maioria a gente precisava de um alinhamento melhor, certo? Porque
o que eu vejo é uma necessidade da transferência da solução. Então, já que é o cirurgião que vai resolver, ele que faz tudo. Não existe essa necessidade. Quando eu tenho um PSF bem estruturado, atuante, que funciona bem, uma assistência boa naquele PSF, eu estou orquestrando toda a linha, como ela vai seguir, como ela vai funcionar. E nesse papel, a equipe de PSF é fundamental. O médico fazer um bom diagnóstico, ter um bom acompanhamento, a equipe de enfermagem dar suporte, o agente de saúde fazer, conversar com essa família, com essa pessoa, para entender a necessidade daquela família. Então, isso é fundamental para a qualidade de uma boa assistência, esse alinhamento. Então, infelizmente, essa linha ela é muito tênue, né? E ela demanda um desafio, um enfrentamento que vocês da Central de Regulação do município estão de parabéns por estar enfrentando tamanho desafio, né? Porque hoje nós temos 44 equipes de PSF na cidade, né? Que geram diagnóstico todos os dias de diversos diagnósticos, com uma rede de especialista muito restrita. E mesmo assim, o que eu vejo é com tão pouco recurso humano, né? E tão pouco recurso erário, a gente consegue dar resolutividade de maneira efetiva a um grande número de munícipes, né? Então, isso para mim é muito bacana, né? Bom, você comentou da fila de ultrassom. Mas por que a fila de ultrassom é tão grande, né? E por que a fila de tomografia é tão pequena? Ou a minha fila é tão organizada da tomografia e da ressonância, né? Porque o ultrassom é um método de screening, é um método de rastreio. Então, por exemplo, o paciente está com dor abdominal. O primeiro exame que vai fazer é um ultrassom. Então, o paciente veio com dor abdominal, é obrigatório para o médico examinar. E, em 90% das vezes, solicitar um ultrassom de abdômen. Então, a fila de ultrassom, ela é alta porque eu faço ultrassom com método de rastreio para todas as pessoas. Agora, quando esse ultrassom vem com alguma alteração, aí sim eu vou colocar isso no método de diagnóstico, para a partir daí fazer a resolução. Então, a partir do momento, Elva, que você tiver mais sua fila de ultrassom diminuindo, você tem a certeza que sua fila de ressonância e tomografia vai subir. Não quero isso. Bom, acesso. Vamos falar um pouquinho de acesso. Como esse paciente chega, né, no cirurgião hoje no município? Ele passa no PSF, passa pelo médico clínico, o médico pela porta de entrada, né, que é o PSF, então ele agenda uma consulta por dor abdominal, por uma suspeita de hérnia, por um lipoma, enfim, por uma queixa clínica. O médico clínico entende que isso é uma possível patologia cirúrgica. E a partir daí ele referencia esse paciente para o cirurgião. Porém, uma parte da nossa conversa, ela tange a necessidade que no momento que ele suspeita de uma patologia cirúrgica, ele já pode otimizar alguns exames para que esse paciente ele chegue até o cirurgião melhor investigado. E isso compete a qualquer médico, não só o cirurgião. Após essa chegada, ele vem para mim, eu avalio os exames, estando tudo ok, a gente vai solicitar a cirurgia. Caso não esteja, a gente vai
orientar os exames que devem ser feitos e ele vai voltar novamente com os exames necessários, tá? Então, o que a gente está falando aqui é que não é exame de mais ou exame de menos. A gente está falando aqui que é exame na dose certa, para a patologia certa. E para isso, o protocolo é ótimo. A existência de protocolos é ótima. E o que mais me deixa feliz, Elba, em trabalhar com você, é que o protocolo ele é uma orientação, mas ele não pode ser frio e desumano. Porque a gente tem que acolher. E isso é o que eu mais sinto hoje trabalhando em Camaçari. Eu sinto que a gente não tem uma visão fria, eu sinto que a gente não tem uma visão estritamente protocolar, onde sim, a gente se importa sim com o munícipe, a gente se importa sim em dar resolutividade, né? Então hoje eu fico muito feliz com isso. Agora, se eu tenho 44 médicos clínicos, 44 equipes de PSF, não são médicos clínicos, são 44 equipes, fazendo diagnóstico todo dia. E alguns gatos pingados de especialista resolvendo, obviamente que a minha capacidade humana resolutiva, ela sempre vai ser inferior à capacidade diagnóstica. E o que eu vejo em Camaçari? Que existe um entendimento da regulação sobre resolver o problema do munícipe. Como? Com estratégia de mutirões de forma esporádica. Nós mantemos o atendimento regular para resolver as patologias com prioridade 0, com prioridade 1, com prioridade 2. E essa classificação de acordo com as prioridades patológicas, elas trazem a manutenção do fornecimento regular. Mas devido pontualmente à existência de uma necessidade para atendimento de uma população que está aguardando, não só pela sua gestão, pela gestão do Dr. Natan, né? A fila do SUS é algo crônico, né? Porque a necessidade da população é contínua, né? E vem de anos, né? Desde os meus 19 anos trabalhando com o SUS, desde os meus 19 anos que eu ouço falar da fila. Essa fila nunca acabou. Eu nunca vi essa fila do SUS acabar. Então, a estratégia do mutirão, ela compete nesse momento para apresentar uma resolutividade de maneira pontual e necessária para a população. Eita, que a conversa tá boa, hein, doutor? Eu queria aproveitar algumas falas aí suas e para poder fazer aqui algumas reflexões, né? Foi falado aí a questão dos encaminhamentos indevidos, né? Inoportunos. Eu acho que, por mais que esse seja um assunto delicado, né? E que às vezes a gente discute acesso, né? Nós que fazemos a regulação desse acesso, parece que a gente está provocando quem está solicitando. Isso às vezes incomoda os colegas que estão na ponta, porque às vezes estão sobrecarregados, né? Eles têm muitas atribuições e às vezes a gente tem que fazer essa coisa chata, que é discutir, né? Esse cotidiano, esse encaminhar, essa forma de encaminhar o paciente. E a gente realmente precisa pensar em encaminhar o paciente somente no momento que ele precisa, né? Como você falou, o paciente chegou sem nenhuma investigação, por que não iniciar a investigação?
Claro que a gente vai investigar e a gente vai olhar o que a gente investigou, né? A gente já falou sobre isso também em outras sextas-feiras, né? Se a gente vai pedir uma ultrassom, se a gente vai pedir uma endoscopia, né? O médico lá que está solicitando aquele exame, ele vai atender o paciente, avaliar, olhar aquele resultado alterado e aí sim fazer um encaminhamento mais consubstanciado, né? Mais apurado, porque se o senhor está falando aí que a gente tem poucos especialistas, eu particularmente vou discordar dessa classificação, de uma forma geral eu discordo, né? Porque em Camaçari nós temos mais de 50 especialistas somente na rede própria, SUS, né? Na rede própria municipal, com profissionais concursados, né? Efetivos, e temos mais quase 30 prestadores conveniados ao SUS, que trazem também um elenco de mais de 40 especialidades. Então, se a gente parar para analisar a região de saúde, né, a circunvizinhança, os outros municípios, a gente vai realmente constatar que Camaçari tem uma situação privilegiada em relação a essa oferta especializada. Mais ainda, a gente tem que falar da qualidade da nossa oferta. Nós temos, eu digo que nós temos os melhores profissionais em Camaçari, né? Profissionais muito qualificados, que atuam aí na rede estadual, na capital, né, em hospitais de referência, que estão aqui conosco assistindo a nossa população. Então, é uma situação privilegiada, positiva, mas para algumas especialidades, talvez, a gente pense ainda que a oferta ela está insuficiente, né? Eu acho que insuficiente ela sempre vai estar em algum grau. Oi, doutor. O pouco que eu me referi não é no que tange o número de especialidades. É porque Camaçari é, sim, e muito privilegiado na oferta, né? Mas o pouco que eu me referi é com relação ao número de especialistas existentes. Existentes de formação técnica. Por exemplo, eu não tenho 44 neuropediatras na Bahia. Nem vai precisar. Então, eu não consigo ter essa demanda. Para atender essa demanda, eu tenho que ter uma maior formação de especialistas. Isso é fato, né? Sim, sim. Em algumas especialidades, isso vai aparecer até de forma mais expressiva, né? A gente sabe que tem reumatologia, eu vejo que hoje é um problema que a gente não tem especialista. A neurologia, até que nós temos profissionais concursados, mas quando a gente vai para a rede conveniada, a gente não tem essa oferta, por exemplo. E existem algumas especialidades com maior dificuldade. Cirurgião geral, o que é que acontece com o Camaçari? Já trazendo aí o problema, né, para a nossa reflexão. Nós não temos ainda o nosso hospital municipal, né? Como a especialidade cirúrgica ela está atrelada à instituição hospitalar, né, onde é realmente executado o produto final, né, do cirurgião, que é a cirurgia, acaba que a gente não tem muito profissional, nem tem por que ainda ter na nossa rede própria com profissionais efetivos, porque a gente não tem onde ainda rodar essa cirurgia por conta própria, né, em rede própria. Então, a gente vai buscar na rede conveniada. O que acontece é que a rede também privada do nosso município, né, os hospitais que existem, que funcionam em nossa cidade, eles também ou não têm estrutura para ofertar ou não têm interesse em contratualizar-se ao SUS por algum motivo, né? E daí a gente tem, por exemplo, hoje, como um único prestador, né, habilitado para cirurgia, a clínica do Dr. Daniel Proença, né? Então, essa é uma realidade que talvez seja condicionada por esses fatores que eu falei, né? Mas, de fato, a gente entende que é necessária nessa busca que a gente vem trabalhando, né? E aí eu já vou emendar com o que você falou. E que em breve eu acho que a gente vai ter uma mudança desse cenário, né? Eu acho que em breve eu acho que até na sua gestão, na gestão do Dr. Natan, eu acho que a gente vem aí com uma melhora significativa no que tange a fila.
né? Eu acho que a Eu gente acho, tá... eu acho que alguém já lhe contou do nosso projeto. Eu vi o doutor Dupla, eu acho que o doutor Daniel está antenado, eu vi, já conversou com ele, que a gente já está nos bastidores, né, trabalhando no projeto CESAL Fila Zero. O que é claro, doutor, que essa fila nos incomoda e muito, né? Quando nós lançamos um projeto que chamamos de Nova Regulação, lá em 2019, né? A nossa proposta não era só de mudar o formato e os processos regulatórios para melhor organizar a nossa rede de regulação. A gente também buscava conhecer de forma concreta, precisa, qual é a nossa demanda reprimida, né? Quantos pacientes estão em nossa fila de cada especialidade? Quem é que espera para fazer uma eletro, uma ultrassom, um teste ergométrico, uma cirurgia de vesícula, né? Hoje nós temos planilhado isso de uma forma muito precisa. Eu estou aqui em minhas mãos, né, com o resultado do levantamento para essa fila total que nós pretendemos atacar agora, que chega a 80 mil procedimentos, né? E a gente sabe, tem coisa aí que não deveria estar na fila, tem coisa que talvez não tenha necessidade, mas tem muito de uma demanda que já vinha reprimida nos anos anteriores, né? Nós fizemos a implantação do sistema em 2019, mas é claro que ele refletiu para trás toda a demanda que havia ali, mas que não estava registrada, não estava planilhada, e veio também, e assim, é claro que a ocasião da pandemia, ela só fez intensificar esse problema, né? Porque foram meses que a gente teve que bloquear a agenda, que fechar unidades de saúde por conta dos cuidados sanitários, a gente parou de ofertar ali durante 6 meses, se não me engano, ano passado, de março até agosto, atendimento zero para paciente. Esse ano, mais uma vez, quando tivemos aquele pico da pandemia em março, nós suspendemos as cirurgias, né? O senhor lembra muito bem disso, até por sugestão, né, do COSEMES, por sugestão aí dos conselhos de sociedade brasileira de especialidade, dos cirurgiões, dos anestesistas, né? Foi sugerida a suspensão por conta de problemas, por exemplo, no kit anestésico, né? Então, a droga, ela faltou no mercado por conta do número de pacientes que estavam sendo intubados, a gente teve que interromper cirurgia. Então, uma situação crônica, como você falou, pode continuar, que intensificou. E que a gente, enquanto profissionais da regulação e enquanto profissional da área técnica, a gente teve naquele momento, e até hoje eu acho que nós não estamos 100% seguros, né? Como toda a rede pública e privada, de manutenção de cirurgia e continuidade de procedimentos eletivos, né? Porque hoje, o número de pacientes Covid reduziu. Mas a gente tem a variante Delta, que ninguém sabe como ela vai se comportar, que a gente não sabe como vai andar, mas aconteceu um fenômeno que todos nós sabíamos que ia acontecer. A população continuou infartando, a população continuou tendo AVC, a população continuou tendo diabetes, a população continuou tendo inflamação na vesícula, vamos falar do nosso tema de hoje. O que aconteceu com as cirurgias, hein? Exato, e aí foi a central de regulação que não deu andamento. Não, a central de regulação ela ficou praticamente a pandemia toda tendo a população com a necessidade do atendimento e a gente, por uma medida sanitária, por segurança a essas pessoas, a gente teve que bloquear, porque senão a gente ia colocar pessoas sem tanta urgência na rede para ser atendido e correr o risco, por exemplo, dessa pessoa ser contaminada por coronavírus e se agravar. Né? Então, nesse momento, inclusive, naquele momento, né, eu lembro muito bem, foi uma discussão nossa, que foi uma conversa entre a gente, que a gente falou, tá muito grave a pandemia, saiu a orientação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, saiu a orientação do FDA, saiu a orientação do Colégio Brasileiro de Cirurgia, vamos segurar as cirurgias, porque o risco está muito alto nesse momento. Então, hoje nós estamos com risco zero? Não, não é risco zero, assim como não tem risco zero para lugar nenhum para a pandemia. Né? A pandemia hoje não está
em risco zero, não está totalmente controlada, ela está melhor controlada, obviamente, mas ela não está totalmente controlada. Então, hoje a gente está, assim, conseguindo fazer mais diagnóstico, a gente está, assim, conseguindo resolver esses casos mais prioritários, né? A gente está, assim, conseguindo dar andamento às demandas, mas de uma forma em que a gente espera que a gente chegue daqui 6 meses, daqui 1 ano, que a gente chegue em uma forma que a gente possa, de maneira robusta, atacar isso, sem correr o risco de ter uma contaminação dessas pessoas para o coronavírus, né? Então, essa é a expectativa do comércio, essa é a expectativa da saúde, essa é a expectativa, acho que, da população toda, né? Então, com certeza, essa fila, ela foi agravada na pandemia, que era o que você estava falando, porque a gente ficou muito tempo sem poder fazer. Exatamente. A gente não pôde fazer, a gente ficou parado, né? Mas não que a gente ficou parado, é porque a saúde foi obrigada a olhar para as pessoas que estavam morrendo de coronavírus, né? Então, a gente teve que, em quantitativo de pessoas e segurança, tomar essa medida. Foi algo necessário. Exatamente. E não posso deixar de registrar que, nesse momento todo, nós aqui em Camaçari, assim, dedicamos uma energia muito forte, né, na organização da rede assistencial, com estratégias de enfrentamento importantes, implantando unidades de referência para acolhimento e tratamento dos pacientes infectados, né, e com complicações da Covid, UTI, leito clínico. Então foi uma mobilização muito grande, muito organizada. A central de regulação, né, fortemente trabalhou nesse processo para que essa central de leitos também funcionasse bem e desse conta desse momento. E assim, temos que falar que as cirurgias, elas acontecem no lugar mais delicado, que é o hospital, né? Dentro desse vou te cenário de passar pandemia, um dado, o hospital é delicado, né, pode falar. sobre a assistência da cirurgia, né? Sim. Então, de pacientes operados, né, resolvido, a gente tem mais de 1.000. Só durante o período que eu estou, assim... Eu trouxe dado aqui também, mas a pode gente tem falar. mais de 1.000, Mais de 1.000 pacientes operados? durante o período que eu estou à frente. Então, isso é um dado em específico, né? Mas a quantidade de pessoas resolvidas, aí o dado que você tem acesso é muito maior que o meu. Sim, mas é um dado muito importante, porque foram mais de 1.000 pacientes operados através, né, de um prestador municipal, ou seja, através, né, da iniciativa do município em fazer enfrentamento a essa demanda de cirurgia geral, mesmo não tendo hospital municipal, né, nós fomos buscar o prestador que pudesse fazer esse trabalho, e aí já quero lhe elogiar, viu, doutor? Quero lhe parabenizar, porque nós sabemos o quanto os pacientes ficam satisfeitos com o seu atendimento, né? Desde que cheguei na regulação, ouvi falar muito bem aí do seu acolhimento, porque eu sei que você não só opera, não só trabalha com bisturi, mas também, né, dá atenção ao nosso paciente. Enquanto Secretaria de Saúde, enquanto regulação, a gente fica muito feliz por isso, né, por terem prestadores preocupados, né, com a qualidade de atendimento aos nossos usuários de Camaçari. Isso nos traz muita satisfação, né, nessa linha que a gente pretende continuar trabalhando, porque a qualidade do nosso usuário, ele é o resultado, é o melhor resultado do nosso trabalho, né? Nada vale a pena, nada faz sentido se o nosso paciente não for bem assistido. Então, a gente quer lhe agradecer por isso, porque o feedback chega aqui na regulação, né? Nós sabemos... não precisa nem me falar. O que acontece dentro do meu consultório, corre aqui para a regulação de uma forma. Eu juro que eu acho que tem uma escuta. Porque assim, a gente também tem um setor de controle e avaliação chamado CONAV, que ele é responsável por monitorar a qualidade dos contratos, né? Saber se o prestador está executando aquele serviço que contratualizou, né? Se todos os elementos, as exigências, os requisitos estão sendo cumpridos. Então, a gente faz esse monitoramento. E todos, é claro que todos, né, podem melhorar de alguma forma, nós todos podemos melhorar, mas, de uma forma geral, né, o seu serviço, o seu atendimento é muito
elogiado, né? Classificado aí como um grau ótimo Elba, de atendimento. Essa qualidade de atendimento humanizado, né, que a população coloca, reconhece, e isso chegou até a Secretaria de Saúde, isso vem desde essa história dos 19 anos, né, Elba? Eu acho que só quem já precisou do SUS sabe o quanto que é importante você ser bem acolhido, bem atendido, né, naquele momento de fragilidade que você está, né? Então, assim, eu nunca olhei de qualquer outra maneira ao paciente SUS que não fosse como uma pessoa, que não fosse alguém que naquele momento está frágil, precisando de cuidado, né? E esse mesmo olhar, e é por isso que eu me identifico tanto com a sua gestão, eu encontro na secretaria, né? Que eu acho que aqui a gente coloca, eu lá na minha clínica coloco o coração na ponta do bisturi, e eu acho que você coloca o coração na ponta da caneta, né? Eu acho que é mais ou menos esse caminho que a gente segue, e eu acho que assim como eu reconheço a gestão sua de Dr. Natan, de Dr. Duplá, como uma gestão muito boa, né? Eu acho que a população também reconhece isso, né? Eu acho que se ela confia nesse instrumento que a gente está colocando, ela procura, né? Eu acho que a gente vê uma demanda grande é porque a gente tem credibilidade, né? Então, esse parabéns que você me deu é para todos nós, né? Obrigado. Maravilha, maravilha. Inclusive, a população procura e a população da circunvizinhança procura e até invade a nossa rede, né? Hoje tem um problema que é de tentar bloquear esse acesso do paciente que não é munícipe, porque os pacientes eles ficam sabendo, né, que a gente está fazendo esse atendimento, que a gente tem essa oferta, que aqui o paciente ele vai para o atendimento com o cirurgião, ele vai fazer a cirurgia de vesícula dele, ela vai fazer a esterectomia, né? Então, isso acaba realmente chamando a atenção e trazendo muita gente que quer resolver. A gente compreende, entende, mas a gente não faz por não ser pactuado. Eu queria só trazer os números aqui de fila de espera. Toda semana eu falo da fila de espera, porque a fila de espera é uma realidade, a gente não vai esconder a fila, nós não trabalhamos montando essa fila para esconder ela de forma nenhuma, ela é uma norteadora do nosso trabalho, ela é um instrumento para balizar o nosso planejamento, né, para as estratégias de enfrentamento, sejam elas regulares ou esporádicas, a exemplo de um projeto Cesar Fila Zero, né, que é uma coisa pontual para atender uma demanda expressiva, reprimida, e para dar fôlego para que essa gestão, para que essa secretaria, para que, né, a nossa rede possa ofertar regularmente esses serviços a partir de então. Então, cirurgia geral, nós temos na fila municipal, no nosso sistema CRM, 894 pacientes hoje, né? Hoje, 894 aguardam agendamento para cirurgião. Ah, então, gente, é porque a gente não está atendendo, a gente só está colocando na fila. Não, nós já atendemos 2.295. Então, vejam Eu que eu diga. volume. Eu que eu diga. 2.295. Né? Eu sento naquele consultório. Fica assim, suado. Eu fico dizendo, bote mais um dia de atendimento, tá pouca, a agenda tá pouca, melhora. Bota mais um dia, que é isso? E a gente fica aí, né, nessa briga saudável, né? Para poder ele ter mais dias aqui com a gente poder agendar mais pacientes, resolver mais, né? Existem os limitadores, obviamente, a gente tem um financiamento, um valor para custeio, né, limitado, então a gente tem aí os empenhos determinados, mas sempre buscando ofertar mais e melhor. E aí, essa fila está andando. Atendi 2.295 e ainda tem 800 na fila. Né? Então, eu tenho ainda um terço para atender, do que eu já atendi. Né? E a gente vai seguir atendendo. E eu tenho certeza que esse movimento agora que a gente vai fazer, do Cesar Fila Zero, vai realmente atualizar essa oferta. Eu estou vendo
que as pessoas estão tímidas nas perguntas, né? Ninguém ainda digitou pergunta, não sei por que essa timidez. Ainda bem, doutor Daniel, que a nossa live ela fica gravada, né? Ela fica gravada e ela depois ela é disponibilizada, né? Lá na plataforma do YouTube e a gente pode reproduzir, né? Passar para todas as pessoas que tenham o interesse em assistir. Então, quem não teve a oportunidade de participar, depois pode acompanhar. E quem não teve coragem de perguntar, depois vai me pedir o telefone do doutor Daniel, já sei, para tirar dúvida. Eu vou ter que dar, viu? Para poder ninguém ficar com dúvida, tá certo? Mas eu estou achando assim, uma timidez impressionante. Estou vendo que tem aqui. Eu quero falar também das reguladoras que estão aqui acompanhando esse processo, né? As reguladoras não são solicitantes, mas são peça fundamental, peça-chave para que tudo que a gente está falando, né, aconteça. Quando a gente for validar esse protocolo, que vai se tornar realidade, esse regulador vai ser o responsável por observar se esses requisitos que nós estamos falando está sendo cumprido no ato do cadastro da requisição, né? Claro que o sistema vai fazer uma trava natural, né? Vai ter que travar para poder a gente não conseguir cadastrar o que não é possível, mas existe um filtro que é do profissional que está ali fazendo aquele cadastro. Então, melhorar os dados, a gente sabe que a gente agendou muito paciente da fila que não tinha telefone cadastrado, que não tinha endereço correto, que a gente não conseguiu buscar esse paciente, a gente não pode perder o paciente que está aguardando, né? A gente tem que ter esse paciente na mão, né? Sabemos também que o regulador, ele às vezes sofre também com esse instrumento mal preenchido, doutor, porque chegou aí para você a guia ilegível, chegou para o regulador primeiro, o regulador não é médico. Imagina que ele tem que entender e deduzir o que o médico escreveu, né? Então, é bem difícil também essa situação e a gente vai acabar que eles vão ficando muito craques, né, em fazer essa leitura das guias, mas a gente está sempre chamando a atenção que é obrigatório, que seja legível, bem escrito, bem registrado, né? Porque ali a vida do paciente que está registrada, né? Então, está sendo feito de forma muito adequada. Falar também da polêmica de guias que se reproduzem, né? A gente estava observando situações onde os pacientes... Se você quer entrar nessa discussão, fique à vontade. Bom, como eu acho que eu sou uma das pessoas que está lá na ponta, né, recebendo essa guia e o paciente, né, existem alguns momentos, como eu falei, que eu vejo guias muito bem preenchidas, detalhadas, um encaminhamento muito coerente, correto. Mas em alguns outros momentos eu tenho dúvidas se esse encaminhamento é feito por médicos. Entendi. Né? Porque isso torna hoje o nosso instrumento de utilização médica. Inclusive, eu passei por essa situação aqui no município e eu fui obrigado a ir até a delegacia para me proteger, inclusive. Eu tive o meu carimbo utilizado de forma inadequada, com uma letra e uma assinatura que não eram minhas, e que hoje, para fazer um carimbo, a gente faz em qualquer loja de carimbo. A guia SUS ela é um padrão que é disponibilizado em qualquer... até pela internet, hoje você tem um modelo da guia SUS, né, à disposição. Então, hoje, o nosso instrumento ele é muito frágil. E isso não tange a secretaria. Isso, para mim, tange CFM, CRM e assim por diante. Né? Eu acho que nós, médicos, deveríamos ter, por exemplo, com tanta tecnologia existente, hoje, por exemplo, se você quer entrar em um condomínio hoje, você tem reconhecimento facial. Né? Eu acho que hoje nós temos ferramentas tão potentes para validar uma certificação que eu acho que a gente precisa fazer um enfrentamento a esse desafio, porque está muito frágil. Por exemplo,
Tá, eu soube que eu reconheci uma guia que chegou até minha mão que com meu nome que não era minha. Mas e de outras pessoas que eu não conheço? E de outros profissionais e assim por diante. Então esse sistema, ele pode ser muito fácil de se manipular. Verdade. Bom, o doutor Daniel está tocando aí no assunto delicado, e a gente, obviamente, já pensa sobre esse problema e sobre como fazer um enfrentamento, né? A gente possui as ferramentas da tecnologia que são apoiadores fortes, né, desse processo. Então, por exemplo, a Massagem já possui um sistema com prontuário eletrônico, né? No prontuário eletrônico, uma vez que ele seja implantado ali na unidade 100% informatizada, o profissional vai poder solicitar com a sua senha, né, que é uma senha que é somente do profissional, não pode ser compartilhado, né, e depois também trazer a certificação eletrônica da assinatura, né, que é uma coisa também já regulamentada aí no CRM, no CFM, principalmente depois da pandemia, né, essa onda da assinatura eletrônica também ficou mais forte, com mais plataformas possíveis, né, para utilização, e isso é uma ferramenta importante, porque ali não tem como, a não ser que o profissional dê a sua senha eletrônica para alguém, né, e aí ele está assumindo a responsabilidade, assim como quando ele pega a guia assinada e dá para outra pessoa. Nós sabemos, doutor Daniel, que nem sempre é porque não foi o médico que preencheu, né? Muitas vezes o médico está se sentindo sobrecarregado e ele acha que pode pedir ajuda para fazer o preenchimento, né? Então, como tem vários pacientes para atender, eu vou pedir para alguém preencher e ele assina e carimba. Mas a gente também tem que falar da delicadeza disso, dizer que a regulação tem um papel importante no controle desses processos. Então, se houver alguma situação da gente ter dúvida realmente naquela guia, se ela não foi preenchida pelo profissional, a gente faz o contato com o profissional, a gente tira essa dúvida, né? Porque acontece, por exemplo, de chegarem guias do mesmo médico, com o mesmo carimbo, com assinaturas diferentes, né? Isso não é razoável. Então, mesmo que alguém tenha preenchido, não é possível que alguém tenha assinado pelo profissional, né? E a gente realmente contraindica o preenchimento de dados essenciais. Inclusive, o protocolo, ele proíbe que isso aconteça. Muitas vezes a gente aceitou, né, e vem aceitando em alguns casos, por não querer travar para o doente ali aquele acesso, né, principalmente quando a gente encontra uma situação de maior urgência, uma patologia mais complexa, para não fazer ele retornar, mas a gente vai precisar fazer essa trava, porque o profissional vai ter que entender que é compulsório. Eu não posso pegar, deixar guia em branco, deixar guia assinada na gaveta, ou fazer guia pronta, né, já preparada toda, para eu dar para o paciente que chegar a fazer check-up. Não dá para trabalhar dessa forma, a gente desorganiza a rede. Então, a gente realmente vai exigir, então, campos como nome do paciente, como suspeita diagnóstica, nome do procedimento solicitado, carimbo e assinatura, são privativos do solicitante. Preencher o cartão SUS, né? Preencher o endereço, são registros administrativos que o próprio paciente às vezes faz. Mas esses campos que eu falei, não existe a possibilidade de aceitarmos, né, diferente. Então, também a pauta do nosso protocolo. O guia também traz essas questões que vão precisar ser cumpridas a partir de agora. E também temos a perspectiva, a expectativa de que com o sistema a gente possa dirimir essas situações que são do preenchimento manual. Saíram aqui duas perguntinhas, eu vou te repassar, doutor. Doutora Viviane falou que perdeu recentemente o carimbo dela, já prestou queixa tanto no CREMEB quanto na delegacia, está sob investigação civil, então ela traz aí uma situação também delicada, né? A preocupação. Esse é o que deve ser feito, né? Quando um profissional ele pede o carimbo, ele deve fazer um boletim de ocorrência e encaminhá-lo para o CREMEB, né? Isso é feito para o profissional se proteger, né? Agora, o ponto da nossa discussão é o que acontece com quem acha esse carimbo, né? Porque a gente não tem como reconhecer
a caligrafia, etc., de cada um. Então, isso é preocupante, né? Eu acho que, por exemplo, a situação que foi vivida, por exemplo, comigo, foi a solicitação de uma cirurgia, uma laqueadura e uma mulher que não tinha filho. Isso é algo absurdo. Então, assim, esse problema, ele, às vezes não. Nós estamos dando um porte, né, de uma autonomia técnica, a pessoa está com um porte na mão para fazer algo que ela quiser, né? Então, isso é uma coisa que ela tem que ser levada, e eu tenho certeza que a Secretaria de Saúde faz esse enfrentamento de forma, né, ostensiva, para coibir isso, né? Ok. Tem aqui uma perguntinha. Selma Pereira da Conceição está perguntando: vai ter cirurgia bariátrica também? Acho que ela está se referindo ao nosso projeto Cesar Fila Zero. Eu vou abrir para o doutor Daniel, mas antes vou responder de que não, porque no nosso projeto nós só vamos ofertar aqueles procedimentos que constam em fila de espera. Nós não temos bariátrica em fila de espera, porque a gente só coloca em fila aquilo que a gente pode ofertar. E nesse momento a gente não faz oferta de bariátrica pelo município. A gente encaminha os pacientes ainda para o CEDEBA, né, com o relatório da endocrinologia e às vezes, né, do especialista em obesidade, e a gente encaminha para que o paciente seja preparado e contemplado pelo Estado com as ações de cirurgia bariátrica organizadas pelo Estado, né? Ainda fazemos com a parceria do governo do Estado, né? Cirurgias bariátricas. Alguém descobriu que Dr. Daniel é cirurgião bariátrico, né? Hoje ele foi convidado porque ele é nosso cirurgião geral, mas ele é também cirurgião bariátrico. E fala um pouquinho, doutor, sobre a cirurgia bariátrica, já que estão perguntando. Bom, esse tema é um tema gostoso de falar, né? Ele é uma paixão, né? Ele é uma paixão porque eu sou obeso, né? Hoje as pessoas que estão me vendo veem um obeso mais controlado, mas enfim, porque obesidade é uma doença crônica, né? Obesidade é uma doença que não tem cura, tem controle, né? Então, antes de conversar sobre vai fazer cirurgia bariátrica, vai ter cirurgia bariátrica, não vai ter cirurgia bariátrica, eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho sobre a doença obesidade, né? Porque não adianta a gente criar um centro de cirurgia bariátrica, um centro de forma muito grosseira, pouco ríspida, muito até ríspida, pouco delicada falar, mas não adianta eu grampear estômagos, né, que é o que a cirurgia bariátrica faz, ela faz um grampeamento do estômago e associações de vias intestinais, sem fazer todo um preparo pré, sem fazer todo um preparo inicial, sem atuar na prevenção, sem atuar em suas diversas origens da obesidade, né? Então, antes da gente pensar em cirurgia bariátrica, seria obesidade hoje. Antigamente, no Brasil, a gente tinha uma população desnutrida morrendo, né, de desnutrição. Essa era o perfil da nossa população. Hoje, a obesidade mata mais do que qualquer doença, né? Então, antigamente, o problema era a desnutrição. Em alguns locais ainda né? Óbvio. Mas hoje, a incidência de obesidade, ela já está na maioria da população. Hoje, 54% da população é obesa, né? Então, hoje você tem uma política de enfrentamento à obesidade, onde nesta política de enfrentamento da obesidade está integrada a cirurgia bariátrica, né? É fundamental. É fundamental para que eu tenha, desde do controle da obesidade infantil, que hoje no Brasil só cresce a incidência de obesidade infantil,
E se você olhar a nossa população, uma criança obesa, dificilmente ela se torna um adulto magro, né? Então, hoje, quando você controla a obesidade infantil, você está fazendo com que eu tenha um controle da obesidade a longo prazo, né? Hoje, o único país do mundo que conseguiu estabilizar o crescimento da obesidade foi os Estados Unidos. E aí essa estabilização houve por estímulo à agricultura familiar, estímulo dentro das escolas, estímulo a toda uma cadeia. Então, olhar pontualmente para a cirurgia bariátrica é algo, uma visão muito superficial. A cirurgia bariátrica, sim, ela tem excelente resultado, ela tem excelente fundamentação, né? Quando associado com todo o tratamento clínico, com todo o suporte. Agora, fazer cirurgia bariátrica e achar que não vai precisar fazer acompanhamento, não vai precisar com nutricionista, com psicólogo, com educador físico, mudar estilo de vida, não adianta. Não adianta. Então, o enfrentamento, para a gente falar em cirurgia bariátrica, nós temos que ter um enfrentamento à obesidade. E isso começa desde a educação infantil, principalmente na educação infantil até hoje, né? Então, a gente precisa muito ajudar essas pessoas, né, a tratar a obesidade. É muito importante tudo que você está falando, né? Diante dessa epidemia que você está dizendo, muita gente está preocupada com esse assunto e, ao mesmo tempo, querendo informações, né? Então, é natural que a gente tenha aqui vários registros. Olha só. Meire Guzmão está dizendo aqui, Daniel é um ótimo cirurgião, fiz uma cirurgia com ele e adorei o atendimento. Manaí escreveu, excelente profissional, fez minha cirurgia do meu esposo de vesícula. É um pouco também psicólogo. Parabéns, doutor, pelo profissionalismo. E Selma volta a falar que fez cirurgia bariátrica no dia 13 de agosto no Hospital Municipal de Salvador, com o doutor Creilson. Não teria como fazer uma pactuação com esse hospital para ajudar os obesos de Camaçari? Porque nós não temos pactuação com o Hospital Municipal do Salvador. Nós temos pactuações com Salvador, mas não temos de bariátrica, né? Dentro do elenco de procedimentos pactuados através da PPI, que é um instrumento de pactuação integrada entre os municípios da região, nós não pactuamos bariátrica, então Salvador, por ter um hospital municipal, hospital próprio, né? Fez aí essa iniciativa de montar um núcleo de bariátrica, e através desse núcleo muitos pacientes estão conseguindo ter acesso, né? Mas, como eu falei, aqui os pacientes de Camaçari ainda estão acessando através do Estado, pelo SEDEBA, após a avaliação, após as tentativas terapêuticas, né, doutor, que já foram muito bem explicados, todo esse processo de preparação que antecede a cirurgia, se ela tiver que acontecer, né? Não são todos os casos, mas é isso. Então, eu acho que vai precisar depois uma live só para falar de obesidade bariátrica, porque senão a gente polariza com esse tema, que é muito, muito interessante. Eu queria te perguntar uma coisa rapidinho. No seu atendimento lá no consultório, na IBO, né, aqui em Camaçari, no seu ambulatório, quais são as cirurgias mais prevalentes? Quais são as demandas cirúrgicas mais prevalentes? Né? O que é que chega mais? E os pacientes chegam em que condição, assim, eu digo clinicamente falando, né? Fale só um pouquinho sobre isso para a gente entender melhor o nosso perfil. Então, hoje a gente tem uma demanda que não foge, né, do Ministério da Saúde. Eu acho do que é encontrado no governo estadual e federal. Eu acho que a Camaçari não é diferente, tá? Onde a gente encontra pacientes com lipoma, sebáceo, as múltiplas hérnias, hérnia inguinal, umbilical, hérnias recidivadas, incisionais, os pacientes com massa intraabdominal,
que porventura são encaminhados ao cirurgião geral até para se fazer um diagnóstico, né? E aí também o cirurgião ele tem um feeling maior para fazer essa investigação. Pacientes com pedra na vesícula e todas as alterações decorrentes de via biliar, né? Pacientes com mioma na parte de cirurgia ginecológica, necessidade de plástica vaginal, necessidade de pacientes que participam do planejamento familiar. E aqui, Elba, eu acho importante a gente levantar isso nessa live. Que assim, eu vejo um grande preconceito masculino em realizar vasectomia. E a mulher tem que fazer laqueadura. Agora, como técnico, eu vou expor as duas realidades. Bom, primeiro que ninguém fica impotente de fazer vasectomia. Ou diminui a potência sexual, ou então acontece qualquer coisa por isso. Para se fazer uma vasectomia, você faz com anestesia local e pode fazer até no consultório. Isso não é um procedimento exclusivo de centro cirúrgico, tá? Você faz uma anestesia local, secciona o ducto espermático bilateralmente, dá 2 pontinhos na bolsa escrotal de um lado, 2 pontinhos do outro, e o paciente sai andando e vai para casa. Para eu fazer uma laqueadura, a mulher tem que internar, tomar uma raquianestesia, fazer uma incisão infraabdominal de mais ou menos 4, 5 centímetros, pegar essa trompa, amarrar, fazer uma ligadura na trompa, passar no hospital internada 24 horas ou 12 horas, tomar remédio na veia, para depois correr risco de infeccionar essa incisão cirúrgica para ir para casa. Então, por favor, homens, vamos fazer vasectomia. Vamos estimular a realização de vasectomia. Estimular no que tange. Poxa, cuidem de suas esposas. Por que sua esposa tem que se expor a tantos riscos? Né? Se você ama a sua esposa, dá esse presente para ela. Só complementando, né, eu entendo que o senhor está estimulando aquelas famílias que já se decidiram, né, pelo planejamento, já foram aconselhadas, né, já até tem termo de consentimento para fazer a esterilização e que apenas estão decidindo qual vai ser o membro que vai, né, fazer o procedimento. Então, nesse momento de escolha, eu acho que foi super importante aí a sua indicação, porque geralmente os homens têm medo de chegar no consultório, né? Tem medo, e geralmente é o medo de perder a virilidade, né? Então é bom desmistificar para que... São os dois medos. Espera aí, vamos parar com o feminismo também, né? Vamos parar de feminismo também, porque se o marido chega em casa falando, vou fazer vasectomia, a mulher vai falar, você está saindo com quem? Você não quer por quê? Pois é. Tem algumas outras questões, mas eu acredito que tenha mais. Doutor Duclau levantou a mão, estava esperando ele pedir a vez. Vamos lá, doutor. Estava esperando sua participação especial, especialíssima aqui na nossa live. Boa tarde a todos. Boa tarde, Daniel. Elba, né? Mais uma live excelente, né? Principalmente a de hoje, né? Com a presença de Daniel. Ele sabe realmente fazer uso da palavra, né? Ele sabe, além de excelente profissional que ele é. Eu estou assistindo a live desde o início, né? Com a atenção dividida, né? Conforme a pandemia nos ensinou a fazer isso, né, Daniel? Então, mas eu vi alguns pontos bem interessantes que eu gostaria de pontuar. Você, Elba, foi muito feliz quando você rebateu de pronto a posição de Daniel quando ele citou da diminuição de especialistas na nossa rede. A nossa rede, se você comparar, Daniel, municípios de 300 mil habitantes, não só da Bahia, mas como do Brasil, nós apresentamos uma rede de especialistas, né, bem compatível para a demanda.
Agora, em relação às especialidades cirúrgicas, todas elas, né, a gente leva uma desvantagem, né, em relação à questão da resolutividade dos casos, por falta de serviço, né? Você é conhecedor dessa problemática, você e Elba, da problemática que a tabela de procedimentos do SUS, de pagamento dos procedimentos do SUS, não incentiva a questão da cirurgia de média complexidade. Ela vai muito na alta complexidade, nas neurocirurgias, nas cirurgias cardíacas, nas cirurgias de alta complexidade, ela promove um pagamento razoável. Mas já na questão da média complexidade e com a evolução que o campo da cirurgia teve com videocirurgias e outros procedimentos, a tabela do SUS ela não contempla e não estimula para que os profissionais realizem essas cirurgias, fazendo com que muitos municípios tenham que adotar uma tabela extra-SUS, mas nem todos os municípios possuem condição financeira, orçamentária para bancar isso, né? Quando você citou, Daniel, que a Camaçari fez a opção por mutirão, isso é uma coisa pontual. Eu já tive a oportunidade de falar para você que eu sou contra mutirão, né? Mutirão é o tipo da atividade, da ação, que é muito temerária, né? Essa realização de mutirão, devido à semelhança de uma linha de montagem. E nossos pacientes, eles são únicos, cada paciente é um paciente, e eles não podem ser tratados de forma única, unificada, fazendo com que tenha um percentual, né, de intercorrências, né, nos mutirões, devido a essa unificação dos procedimentos realizados nos mutirões. Mas, infelizmente, Camaçari ainda não possui um hospital municipal e até a própria rede prestadora ainda não possui número de leitos suficientes para que nós possamos contratualizar esses leitos. E o prefeito Antônio Alinaldo ele já sinalizou que irá construir o nosso hospital municipal. E Elba faz parte dessa mesa de conversação, de decisão, onde a questão da cirurgia está contemplada nesse hospital municipal que será implantado aqui no nosso município. Então, essa demanda de cirurgia eletiva, especialmente cirurgia ginecológica, é terrivelmente imensa, né? Nós sabemos que 25% da população, ao longo da sua vida, irá precisar de fazer um procedimento cirúrgico. Então, é um percentual alto, né, ao longo da vida das pessoas, irá precisar de, no mínimo, um procedimento cirúrgico, 25%. Então, essa demanda reprimida é evidente, é clara, né? O próprio governo do Estado, que também é responsável pela média complexidade, não proporcionou um aumento de leitos nesses últimos 12 anos, 12, diria 16 anos. Ele teve apenas o Hospital da Mulher, né, que com a demanda ainda bastante limitada, porque ele atende todo o estado da Bahia. Mas o caminho nosso aqui, que a gente enxerga, é a construção do nosso hospital municipal e, a partir daí, incrementar a questão da cirurgia eletiva no nosso município, e proporcionando aos nossos munícipes o acesso a essas cirurgias. Agora, eu gostaria também de falar a respeito dos encaminhamentos que você frisou. Tem muitos encaminhamentos que os colegas da atenção básica, da atenção primária, e aqui eu faço mais uma correção, nós não somos apenas 44 médicos solicitantes, médicos clínicos, né? Não são só 44 equipes, hoje nós temos 75 equipes de saúde da família, mas temos 7 UBS, cada unidade básica de saúde, com no mínimo 2 clínicos, 2 ginecologistas e 2 pediatras,
Então, o percentual de médicos que atuam na atenção básica é bastante alto. E, além de que, tem também os nossos colegas enfermeiros, e muitos deles, né, são capacitados, habilitados e realizam o encaminhamento desses pacientes junto com a equipe, e que eles detectam a situação cirúrgica e encaminham até o profissional médico ali da equipe dele para que o médico confirme ou afaste o diagnóstico. Mas o problema é a qualidade desses encaminhamentos, que é terrível. Por exemplo, hoje de manhã, só para exemplificar, teve uma senhora, né, que me procurou, me perguntando onde é que ela marcaria aqueles exames. Eu disse, cadê as guias? Ela me mostrou as guias. Aí ela tinha lá, a primeira que ela mostrou, consulta com cirurgião geral, hérnia. Tinha só hérnia, não tinha nem especificando mais nada. E, entre parênteses, urgente. Né? E a outra guia tinha ultrassom de abdômen total e uma outra guia, endoscopia digestiva alta. Veja que tipo de encaminhamento. Né? Ele, antes de encaminhar o paciente para o cirurgião, ele solicitou o exame, não teve o resultado do exame, já fez o encaminhamento. Aí essa paciente, ela entra na fila de espera da consulta com o cirurgião geral. Quando ela chega na consulta, ela não realizou ultrassom, não realizou endoscopia, ela não sabe nem que tipo de hérnia que ela tem, que geralmente o paciente não sabe especificar o nome da hérnia, né? Se é de parede abdominal, se é de região inguinal, se é escrotal, se é incisional, ela não sabe que tipo de hérnia, e o cirurgião aí vai passar fazer aquela investigação que poderia ter sido realizada na atenção primária, e ela ocupando uma vaga que poderia já ser aproveitada por outro paciente. Claro que um dos objetivos desse protocolo de encaminhamento é justamente atingir a esses colegas, esses nossos colegas, para que eles possam fazer os encaminhamentos de forma mais adequada possível, otimizando assim os recursos públicos e otimizando o tempo do profissional especialista, fazendo com que esse profissional receba esse paciente de uma forma mais clara, mais objetiva, e não que o paciente sente defronte do especialista, o médico especialista pergunta, e aí, o que houve? Ele diz, não sei, foi o doutor do postinho que me encaminhou. Né? Então, isso acontece com bastante frequência. Então, eu gostaria, nesse momento, de fazer só essas duas pontuações, né? E parabenizar já de antemão a vocês dois pela condução aí dos trabalhos. Pode falar, Daniel, você levantou a mão. O Daniel está com a mãozinha levantada. Doutor Duplá, essa realidade que o senhor colocou sobre a guia do doente, que o doente vem na minha frente e fala assim, vem cá, eu estou na consulta aqui com o cirurgião. Eu viro assim, mas por que o senhor está aqui? Não sei. O médico que me mandou para cá. Essa realidade que o senhor está relatando, eu enfrento essa realidade no consultório, algumas vezes no plural. E isso me dá... eu fico chocado enquanto médico, porque além do colega médico, ele está encaminhando, mas é uma falta de conversa, diálogo com aquele doente. Olha, eu estou encaminhando o senhor porque o senhor tem isso, isso, isso e isso. E outra, mesmo do entendimento da nossa população. Porque para ele chegar numa consulta, ele demanda tempo para ir agendar essa consulta, ele demanda tempo para ir até o consultório, ele demanda aguardar no consultório para depois ser atendido. E ele faz toda essa linha sem ao menos saber o porquê que ele está fazendo. Inclusive, Daniel, muitas vezes ele gastando dinheiro para o transporte, o dinheiro que ele não tem. Uma passagem aqui em Camaçari está custando em torno de R$ 5.
uma passagem de E que ele ônibus. chega para mim na minha frente, ele não sabe o que ele quer, ele não sabe por que ele está na minha frente, ele não sabe me falar o que ele sente, e que eu viro para ele e falo, ó, quando o senhor souber, o senhor volta. Essa é a realidade de todo dia, em alguma especialidade, em alguma unidade de saúde acontece, né? Ou em um prestador, na policlínica, e eu sei que essa é a realidade que a gente vem enfrentando, né? Os especialistas, de uma forma geral, eles falam sobre isso, tem sido uma fala recorrente, né, doutor, nesses nossos encontros de sexta, esse sentimento do especialista de receber o paciente que não sabe por que ele chegou ali, né? Eu acho que essa nossa atividade aqui, esse nosso encontro tem muito dessa missão, né? De que o solicitante, o profissional assistente, de que todo mundo possa compreender a importância desse processo. Primeiro, da informação ser dita para o paciente, que eu acho que às vezes não falta só escrita, falta também falar, né? O paciente ele tem que ouvir, ele às vezes pode até não saber ler, mas ele tem que, na consulta, tem que ser dito para ele qual é o problema, o que é que está se investigando, né? Para onde ele vai ser encaminhado. Então, ele vai saber se ele ouvir. Às vezes não é dito para ele, só se escreve e entrega. Se faz isso, escreve e entrega, e o paciente não sabe ler, ou se escreve quase nada, ele vai mesmo cego, né? Para lá, para o especialista. Então, é preciso mudar essa realidade, né? Não dá mais para a gente achar que isso é natural. A gente ouve todo dia, não, eu vim aqui porque não, porque o médico me encaminhou. Mas por que ele te encaminhou? Não sei. É isso aí, minha gente. Vamos aproveitar esse dia e esse momento para a gente pensar e refletir as nossas condutas do dia a dia. Quero já parar para agradecer ao doutor Paulo. Eu estava ficando ansiosa que ele não estava participando e eu fico esperando o momento que ele vai entrar para poder contribuir, porque sempre traz, né, a melhor contribuição e sempre, às vezes ele faz assim umas polêmicas, porque ele, né, traz qualquer assunto, ele está pronto para discutir. Mas, assim, o doutor Duplá foi que pensou todo esse processo, o doutor Duplá disparou todo esse processo lá atrás, né? A partir dele foi que se começou o estudo para fazer esse guia, né? Ele disparou as reuniões, ele identificou os especialistas, ele montou a equipe, ele monitorou a montagem desse protocolo, né? Ele faz esse trabalho, ele, apesar de estar lá no gabinete, né, como subsecretário, ele vem para perto da equipe para poder fazer ali junto com a gente. E isso daí traz para a gente uma satisfação enorme e também nos dá uma grande segurança, né? De ter esse suporte forte, esse conselheiro, orientador, e que está presente. Se ele não entrasse hoje, eu não ia encerrar a live, viu, doutor? Não me deixe na mão, em todas as lives, por favor, apareça. E ele tem que aparecer mais cedo, porque depois que ele faz a participação, sempre tem muita coisa para a gente falar, e aí não dá mais tempo, porque já está no finalzinho. Tem que aparecer no meio, doutor. Então, quero agradecer. Não, Elba, eu peço desculpas, é porque eu estava em uma reunião paralela, né, que a essa live, imaginei. com Iridan lá de Simões Filho, tá vendo? para a gente resolver da nossa CI, que é a partir da próxima semana. Próximo encontro. A partir da próxima semana, na próxima quinta-feira, a nossa CI voltará a ser presencial. Então, uma coisa bem maravilha. E aí a gente pode até antecipar que um dos pontos de pauta será com você, que será a apresentação da proposta de implantação do UNACOM, né? Então, aqui, Camaçari, Daniel, apresenta a neoplasia como terceira causa de morte aqui no nosso município. E os nossos pacientes oncológicos, eles têm que se deslocar até Salvador para fazer quimioterapia, radioterapia. Então, é um número significativo. E o município de Camaçari é que banca, na quase totalidade das vezes, o transporte desses pacientes. Então, além da despesa do transporte, tem um desgaste físico, desgaste emocional desses pacientes realizando esse tratamento em Salvador. Então, é pensamento de Elba, e a Elba que está tocando aí esse assunto, a implantação de uma UNACOM, de uma unidade de tratamento oncológico aqui no nosso município, para atender não só Camaçari, mas a nossa região. Vai dar certo, vai dar muito certo, doutor. Tenho certeza. Elba é retada.
Obrigada, a gente está na luta, toda a nossa equipe engajada e a chefia toda aguerrida, como é que a gente não vai atrás, né? No mesmo ritmo, tem que chegar junto no mesmo ritmo. Quando o meu telefone toca, eu vejo ali Elba, dá aquele frio na barriga. Olha só para isso, não diga isso, eu também ligo para dizer coisas boas, né? Eu ligo para puxar a orelha, mas eu ligo para dizer coisas boas. Então, todas as vezes eu também dou esses feedbacks positivos, também sempre levo, porque eu sei que como é importante, né? A gente receber essa coisa positiva e a gente só ganha mais oxigênio para poder seguir adiante, saber que está no caminho certo, né? E seguir na luta. Eu vou só ler as duas últimas mensagens, doutor, para a gente não encerrar sem fazer a leitura. Ah, pode falar. Eu queria só, Dupla, aproveitar você aqui para lhe agradecer em público, porque eu cheguei em Camaçari alguns anos atrás e a coisa estava meio conturbada. Então, muito obrigado por, desde aquela época, você acreditar no meu trabalho. Então, obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado, Elba, você também, certo? Tenho certeza que é uma satisfação imensa poder contribuir. Já nós aqui de Camaçari, né? Nós de Camaçari que agradecemos a você, a sua equipe, né? E pela sua liderança que você tem para a equipe, né? Então, isso é muito gratificante, porque, conforme sempre eu falo, Daniel, o importante de tudo isso é que o nosso usuário fique satisfeito. Na iniciativa privada, o objetivo é o lucro. Já no serviço público, o objetivo é a satisfação do usuário, a satisfação do cidadão. E todos aqueles que passam por suas mãos, que passam por sua equipe, né, saem com essa satisfação. Então, para isso, para Camaçari, que é importante, para a Secretaria de Saúde, é importante a gente ter esse retorno. E aí, Elba, estava até comentando hoje, e aí é importante que isso aí vai para todos que estão na live e para todos aqueles também que vão nos ouvir, porque essa live fica gravada, conforme a Elba já disse. Eu venho monitorando, não só eu, como a equipe de assessoria de comunicação monitorando, Elba, as denúncias existentes na área da saúde através dos meios de comunicação, através das redes sociais, e caiu praticamente a um bem mínimo, a quase zero. Tem só coisas bem pontuais. Isso mostra, Elba, e a todos aqui que estão na live, que são todos colegas nossos da CESAL, que o nosso trabalho está no caminho certo, que vocês têm que continuar trabalhando nesse sentido de prestar um atendimento humanizado à população, né? Que bastante, a gente fica bastante satisfeito quando a gente está ouvindo uma emissora de rádio ou então olhando nas redes sociais as postagens e não vê postagens negativas em relação à saúde municipal, porque o grande trava ainda existente é a chamada regulação estadual. A regulação estadual que ainda é o grande trava por essa dificuldade de leitos existente no estado da Bahia. Mas a gente que agradece a você, Daniel, pelo esse empenho. E aproveitando, Daniel, também vou dizer para você, né, que eu tentei até entrar lá na Rádio Metrópole quando você deu aquela entrevista, mas eu não tive a oportunidade de entrar, né? Mas você foi muito feliz, né, como sempre, né, na condução daquela entrevista lá na Rádio Metrópole. Obrigado, Dupla. Que já está chegando a hora da gente encerrar, são 16h18, a live muito gostosa, o tempo passou super rápido, né? Um bate-papo maravilhoso com o doutor Daniel. Acho que, olha, a gente nem falou, a gente nem usou material para não ocupar muito tempo, a gente já gastou as 2 horas, né? Que maravilha, quando a coisa flui assim tão naturalmente, né? E quando o assunto é interessante, a gente realmente se empolga, né? Então, queria aproveitar para finalizar reiterando esse agradecimento, que o doutor Dupla já fez, né? Eu quero agradecer também, pessoalmente quero agradecer, porque o doutor Daniel é nosso prestador, então a gente tem uma relação de trabalho bastante intensa, né? Contato constante para poder estar resolvendo as questões aqui junto com a regulação. O doutor Daniel é também o meu médico, eu tenho que dizer isso, né? Não posso terminar sem falar que eu já fui operada por ele, né? Até quase que recentemente. E tenho que falar do meu sentimento de paciente também.
né? Doutor Daniel me atendeu com muita qualidade, como já foi dito aqui, minha cirurgia foi exitosa, né? Não tive nenhum tipo de complicação, me senti muito acolhida e bem assistida, e eu quero aproveitar para agradecer e desejar que todos os pacientes, né, que são assistidos pela cirurgia geral possam ter essa mesma qualidade que eu recebi. Então, eu queria encerrar com esse desejo e dizer do coração, doutor, que o senhor é muito bem-vindo aqui na nossa equipe, bem-vindo nas nossas discussões e que a gente tem a felicidade de lhe ter na nossa rede, tá certo? E agradecer por essa tarde super especial. Muito obrigado, Elba, muito obrigado a toda a prefeitura, a CESAL, obrigado, doutor Duplá, doutor Elias Natan, e eu só consigo falar obrigado. Depois dessa, você me desconcertou. Ele pensou que eu fosse guardar segredo, mas eu não guardo segredo. Elba, faltou agradecimento a Tami, que vai falar aí agora. Com certeza. Não, a gente fica aqui nos bastidores mesmo. Eu entro sempre no finalzinho para pedir para a gente abrir as câmeras, para a gente tentar tirar aquela foto do final. Então, quem puder ir abrir as câmeras. Muito mais gente, então. Eu vi que muitas pessoas saíram agora no finalzinho, né? Então, tem menos pessoas, algumas pessoas saíram, mas hoje. ainda tem bastante. Um sextou animado. Então, quem puder ir abrindo as câmeras aí, por favor, para a gente tirar aquela fotinha do final. Todo mundo tímido hoje. Pode tirar a máscara, a gente soltar a câmera e vocês. Não precisa passar perfume, não. É verdade. Muito bem, fotinhas registradas. Pronto. Podemos dar tchau, Tami? Podemos sim. Bom feriado a todos. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado.